partir de agora, o Atlético começa a pensar na próxima temporada, começa a pensar na Série A, mas principalmente começa a pensar no Campeonato Goiano. E aí existe a negociação em relação aos jogadores que vão permanecer, os jogadores que serão comunicados que não vão permanecer e aqueles que serão contratados. Então o Atlético começa a partir de hoje essa movimentação no mercado. E aí a gente até já fez esse levantamento, Juliano, quais os jogadores que possuem e aqueles que não possuem contrato para a próxima temporada, de olho em 2024, nesse momento. Vou até pedir pro Luther colocar na tela, né? A gente já fez esse levantamento, e aí o Atlético já tem uma base de time. O Atlético tem uma base de time. Daqueles que ainda não possuem contrato para a próxima temporada, o Atlético vai buscar a renovação de alguns desses jogadores. O Adson até disse que não vai falar em nomes agora, porque isso pode mexer no valor de mercado desses jogadores. Mas já está na tela para quem está nos acompanhando no YouTube, para quem tá só no rádio, a gente vai destacando aqui quem tem contrato para 2024. O goleiro Ronaldo, os zagueiros Heron e Lucas Gasal, os laterais Guilherme, esse é da base, o Renan Silva, também da base, Bruno Tubarão e Igor Ribeiro, os volantes Baralhas e Haldney, o meia Dodô e os atacantes Daniel, Kelvin, Luiz Fernando e Silas. Esses jogadores que possuem contrato para a próxima temporada, para ao menos a próxima temporada, né? Como por exemplo o caso do goleiro Ronaldo e também do Igor Ribeiro, eles possuem contrato até 2025. Entre os que não possuem contrato para o próximo ano, que a partir de dezembro ficam livres no mercado e aí ou retornam ao seu time ou ficam sem equipe para a próxima temporada. São os casos dos goleiros Diego Loureiro e do Denivis, os zagueiros Lucas Rocha, Alex e Luiz Felipe, os laterais Lucas Esteves e Rodrigo Soares, os volantes Matheus Salles, Renato e Serrato, os meias Shailon, David Braga e Samuel, os atacantes Gustavo Coutinho, Matheus Peixoto, Ayrton e Matheus Regis. Existe também os jogadores que estão emprestados, como o lateral esquerdo Jefferson até o fim do Campeonato Carioca, o zagueiro Ramon, que o CRB tem um interesse na permanência do jogador e isso será debatido, e o Léo Pereira, que está emprestado até meio de 2024. O meio-campista Arauz, o tão perguntado Arauz, ele está se recuperando. O Atlético, como possui um contrato de empréstimo, o jogador junto ao Necaxa, ele ainda terá o seu vínculo estendido por conta da recuperação, mas o Atlético vai negociar para ver até quando vai estender esse contrato. Existe a possibilidade dele permanecer durante toda a temporada e isso ainda será discutido. Alguns jogadores já interessam a diretoria. O Atlético não fala publicamente, mas nomes como o Alex, que pertence ao Fortaleza, o Luiz Felipe, que pertence ao Santos, são dois nomes que interessam a diretoria. O Gustavo Coutinho está muito valorizado, é um jogador que foi o artilheiro da Série B com 14 gols marcados, ele pertence também ao Fortaleza. O Alex e o Luiz Felipe, inclusive, já me disseram que pretendem continuar. O Matheus Peixoto também tem interesse em permanecer no Atlético na próxima temporada. Então, assim, Juliana, a partir de hoje o Atlético começa a se movimentar no mercado. Já tem uma base para a próxima temporada. Entre os jogadores que não possuem contrato, o Atlético, a partir de agora, vai sentar e vai definir quem terá o seu vínculo renovado, quem não faz parte dos planos, e a partir disso o Atlético vai ao mercado para montar o seu elenco para a disputa da Copa do Brasil, do Campeonato Goiano e da Série A do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Felipe André, o Atlético agora tá de férias, né? Sim, desde ontem, a partir de domingo, já está de férias. Inclusive alguns jogadores já começaram a viajar, né? A maioria vai pegar umas férias. O Jair eu ainda não sei se ele já foi pro Rio, mas alguns jogadores já estão viajando, já estão de férias. E aí já sem movimentação, né? Agora, fim de temporada, Juliano, resta mesmo categorias de base, né? O Atlético vai ter a Copinha em janeiro, as competições sub-17 e sub-20 que o Atlético ainda disputam, tem a final do sub-13 também. Então, a partir de agora, só categoria de base. Profissional, os jogadores, todo mundo já liberado. Houve, inclusive, uma grande confraternização no CT logo após o acesso. Foi todo mundo pro CT do Dragão, teve uma confraternização lá entre os funcionários, jogadores, aqueles que quiseram permanecer, alguns que foram ficar com a família, né? Era de livre escolha dos jogadores, diretoria, comissão, tava todo mundo junto. Teve uma grande confraternização no CT do Dragão, mas a partir de domingo, todo mundo liberado. Muito bem, o Shailon deixou o futuro dele incerto, né? Quando você abordou ele no campo, e o Gustavo Coutinho também.
né? Depois que terminou, o torcedor do Vila, o Vila ainda estava jogando, você ainda, né, aguardando o resultado por ali, mas deu para perceber, Felipe André, que o Gustavo Coutinho não cravou o futuro dele no Atlético, no CT pro ano que vem, e o Shailon também não. Exatamente, porque o Shailon, ele chegou a ser procurado pelo Cruzeiro no meio da temporada, né? O Cruzeiro queria a contratação do Matheus Pereira, a negociação tava enrolada naquele momento, e aí o Cruzeiro foi atrás do Shailon. Houve uma negociação, o Atlético obviamente não ia liberar o jogador de qualquer maneira, segurou o atleta, e a partir de agora é uma outra situação, né? O Shailon já está 2 temporadas no Atlético, já disse em mais de uma oportunidade, reforçou isso depois do acesso, que ele está muito feliz em Goiânia, que ele está muito feliz jogando no Atlético, mas agora vai haver negociações, isso é normal. O jogador que foi muito importante na última temporada, foi importante nessa temporada, vai haver negociações. É uma situação um pouco diferente do Gustavo Coutinho. O Gustavo Coutinho, ele pertence ao Fortaleza, então depende do que o Fortaleza vai querer também para o jogador. Se o Fortaleza quiser permanecer com o jogador e integrar ele ao elenco para a próxima temporada, tem todo o direito, é a equipe que tem os direitos econômicos do jogador. Se o Fortaleza entender que ele não vai ser utilizado, aí pode ou negociar em definitivo, já houve procura de clubes da Série A também pelo jogador, ou também, como tem uma boa relação com o Atlético, o Fortaleza pode entender que seria o mais viável para a carreira do jogador, que ainda é muito jovem, permanecer no Atlético, tendo uma grande minutagem jogando uma Série A. Então são situações que serão discutidas. O Gustavo Coutinho tem muito interesse do mercado, muitos clubes procuraram por ele o mesmo. A gente pode dizer do Shailon, que é um jogador muito conhecido a nível nacional, né, por ter sido revelado no São Paulo, já ter passado na Chape, ter jogado no Goiás, essas últimas campanhas no Atlético. Então, assim, são jogadores que são desejados por diversos clubes. Agora a gente vai ver também o poder de negociação, o que o Atlético oferece, o que eles pedem para saber se eles permanecem ou não.